Eu sou Jordan Hale. Acabei de enterrar minha avó, Eleanor Grant. Ela tinha 78 anos e nos despedimos dela hoje em um pequeno cemitério na periferia de São Paulo. No funeral, enquanto as pessoas deixavam o túmulo, o advogado dela, Henrique Vargas, me puxou de lado. Ele não disse muita coisa no começo, apenas se aproximou e sussurrou: "Sua avó não morreu de causas naturais, Jordan. Se você quiser a verdade, venha ao meu escritório depois que todos saírem. Mas, pelo amor de Deus, não conte para seus pais nem para seu irmão. Você pode estar em perigo." Ele não esperou minha resposta. Apenas se afastou, me deixando ali com o coração acelerado. Eu não sabia o que pensar, mas algo na voz dele me fez segui-lo. Esperei até o último carro sair do cemitério. Depois dirigi direto para o escritório dele. Quando cheguei, o prédio estava escuro, exceto por uma luz no saguão. E ali, parado nas sombras perto da porta, havia um homem que eu nunca tinha visto. Ele tinha olhos de quem já vira demais e estava me esperando. Eu congelei. Não sabia quem ele era, mas sabia que tudo estava prestes a mudar. Depois que o serviço no túmulo terminou, eu fiquei perto da fila de carros, fingindo ajustar o casaco, enquanto observava meu pai e Mônica. Eles estavam um pouco afastados dos outros, perto do monte de terra fresca. Eu não conseguia ouvir tudo, mas as vozes deles chegavam no ar úmido. Mônica disse algo baixo e urgente sobre o momento certo. Meu pai murmurou de volta: "Os documentos têm que estar prontos antes que alguém comece a fazer perguntas." As palavras me acertaram como um vento frio. Não captei o resto. Eles se viraram quando me viram olhando, mas aquele pedaço ficou grudado na minha cabeça. Parecia errado, como uma conversa que não era para eu ouvir. Pensei nas pequenas coisas que minha avó tinha feito nos últimos meses. Ela mantinha documentos importantes trancados em uma gaveta que nunca trancava antes. Trocou a fechadura do quarto uma vez, dizendo que era só por precaução, mas nunca explicou o que queria dizer. Eu tinha descartado como coisa de idade, mas agora aqueles momentos pesavam mais. Quando voltamos para a casa no bairro tranquilo nos arredores de São Paulo, meu pai me chamou para a sala de estar. O ambiente ainda cheirava aos pratos que os vizinhos trouxeram. Ele colocou uma pilha grossa de papéis na mesa de centro e se sentou na minha frente. "São para a procuração de saúde e financeira", disse ele. "É para cuidarmos das coisas se você precisar de ajuda algum dia. Sua avó teria querido isso." Mônica estava ao lado dele, braços cruzados, sorriso suave. Ela sempre falava em garantir que eu estivesse protegido. "Jordan, assine onde estão as abas." É coisa padrão. Peguei a primeira página. A linguagem era densa, cheia de termos jurídicos. Havia uma cláusula sobre decisão substituta se eu fosse considerado incapaz de gerir meus assuntos. Não falava de confissão, mas a redação parecia escorregadia, como se pudesse significar mais do que eles deixavam transparecer. Perguntei exatamente o que cobria. Meu pai descartou. "Só rotina. Você não precisa ler cada linha. Somos família." Senti os olhos de Mônica em mim o tempo todo. O olhar dela não era caloroso. Era vigilante, como se me disse quanto eu suspeitava. Coloquei os papéis de lado e esfreguei os olhos. "Estou exausto de hoje. Podemos fazer isso amanhã? Só preciso descansar." Meu pai assentiu, mas o sorriso de Mônica se apertou. "Claro, querido, com calma." Ela tocou meu ombro quando saí da sala, e os dedos dela estavam frios. Fui para o meu antigo quarto no andar de cima, o que minha avó mantinha pronto para minhas visitas. Sentei na beira da cama olhando para a parede onde ela pendurava meus desenhos de criança. Minha mente repetia aquelas palavras no cemitério. Se ela for no momento certo, não soava como luto. Soava como cálculo. Pensei nas últimas semanas da minha avó. Ela estava cansada, reclamando do coração acelerado à noite. Parou de beber o chá da manhã com tanta frequência, dizendo que não tinha o sabor certo. Eu a visitei uma semana antes de ela falecer e ela me puxou de lado na cozinha. "Se algo acontecer comigo, Jordan, prometa que vai cuidar de si mesmo. Não deixe eles te apressarem." Ela nunca disse quem eram eles, mas agora eu me perguntava. No andar de baixo, ouvi meu pai e Mônica conversando em voz baixa novamente. A casa parecia quieta demais, como se prendesse a respiração. Tranquei a porta do quarto, algo que nunca tinha feito antes, e me deitei. Mas o sono não veio. Em vez disso, fiquei pensando nos papéis na mesa. Sabia que não podia assinar,
Lucei entender o que realmente significavam. Na manhã seguinte acordei cedo. Meu pai já estava na cozinha fazendo café. Mônica também, servindo uma xícara para mim. Ela entregou com um sorriso. Você deve estar cansado. Beba isso. Vai ajudar. Peguei a xícara, mas não bebi. Coloquei no balcão e disse que precisava resolver um assunto. Meu pai perguntou qual. Eu disse que queria checar a casa da minha avó, ver se estava tudo bem. Ele hesitou, depois assentiu. Mônica me observou sair e senti os olhos dela nas minhas costas até a porta. Dirigi até a casa da minha avó, o pequeno sobrado onde ela morou por 40 anos. Estava vazia agora, os móveis ainda no lugar, o ar parado. Andei pelos cômodos, tocando as coisas que ela amava, o bule no fogão, os álbuns de fotos na estante. No quarto dela, encontrei a gaveta que ela mantinha trancada. A fechadura ainda estava lá, mas a chave no mesmo lugar de sempre, debaixo da tábua solta perto da cama. Dentro da gaveta havia extratos bancários, apólices de seguro e um pequeno caderno. Abri. As páginas estavam cheias da letra caprichada dela. Havia datas e anotações. Chá amargo de novo. Coração acelerado depois do café da manhã. Mônica insistiu em fazer hoje. E perto do fim. Não me sinto segura. Se eu for de repente, cheque o chá e proteja Jordan. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Não sabia exatamente o que significava tudo, mas sabia que não podia mais ignorar. Saí da casa naquela noite sem acender nenhuma luz. A rua estava quieta e peguei a chave velha da minha avó do gancho perto da porta, onde ela sempre deixava. A viagem até o escritório de Henrique Vargas não era longa, só 20 minutos pelas ruas vazias do bairro. O prédio estava escuro quando cheguei, mas uma única lâmpada brilhava na janela do saguão. Estacionei e fui até a porta. Ela se abriu antes que eu batesse. Henrique me levou para dentro sem dizer uma palavra, direto para a sala dele nos fundos. O homem de antes já estava lá, sentado em uma das cadeiras de couro. Henrique fechou a porta e disse: "Este é Mateu Vargas. Sua avó o contratou há alguns meses." Mateu assentiu, mas não sorriu. Parecia alguém que passara muitas noites esperando respostas. Ela veio até mim porque estava preocupada com algo na rotina diária dela. Ele disse que ela bebia chá de ervas toda manhã e começou a notar que o sabor estava estranho. Não queria acusar ninguém, então pediu que ele verificasse discretamente. Tinha medo de destruir a família se estivesse errada. Ele abriu uma pasta na mesa e deslizou um relatório para mim. Era um resumo de laboratório de um serviço de testes particular. A página listava compostos na amostra que ela enviara. A maioria eram ervas normais, mas havia uma linha destacada. Substância não identificada detectada, não consistente com composição herbal padrão. Análise adicional recomendada. Não era uma conclusão definitiva, nada concreto, mas foi o suficiente para revirar meu estômago. Olhei para o papel. Isso ainda não significa nada, eu disse. Pode não ser nada. Mateu se inclinou para a frente. Sua avó achava que era algo. Ela me disse que se algo acontecesse de repente com ela, eu deveria mostrar isso para você. Disse que você era a única pessoa em quem confiava para investigar. Balancei a cabeça. Meu pai a amava. Ele não faria isso. Não poderia. Henrique colocou a mão no meu ombro. Ela não o acusou diretamente. Só queria ter certeza. Por isso não foi à polícia. Não queria uma grande investigação destruindo a família. Senti a sala encolher. Minha mente voltou ao cemitério, às palavras meio ouvidas do meu pai e Mônica, ao jeito como Mônica me observara a noite toda. Pensei no rosto da minha avó nas últimas semanas, pálido, cansado, mas ainda tentando sorrir quando eu visitava. Ela me abraçara mais forte que o normal, como se estivesse se despedindo. Mateu fechou a pasta. Ainda não temos prova, mas ela queria que você soubesse. Se decidir cavar mais fundo, eu ajudo. Se não, saia agora. Não respondi de imediato. Parte de mim queria voltar para casa e fingir que nada disso era real. Mas outra parte, a que lembrava dos avisos silenciosos da minha avó, sabia que não podia. Olhei para Mateu. O que fazemos agora? Ele não respondeu imediatamente. Apenas me olhou como se esperasse eu decidir até onde estava disposto a ir. Fiquei sentado no escritório silencioso, a lâmpada projetando sombras longas sobre a mesa. Mateu esperava, paciente, mas sem pressionar. Henrique estava perto da janela, braços cruzados, observando a rua.
A chuva tinha começado de novo, batendo no vidro. Pensei na cozinha da minha avó, no jeito como ela servia o chá na xícara favorita, a da alça lascada. Ela sempre dizia que trazia boa sorte. Agora parecia que tudo que ela tocava estava contaminado. Finalmente falei: me mostre a amostra que ela enviou para você. Mateu enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno saco lacrado. Dentro havia um frasco plástico com algumas folhas de chá e um resíduo em pó. Ela coletou isso do último lote. O laboratório encontrou a anomalia, mas precisava de mais tempo para testes completos. Ela não quis esperar. Peguei o saco, virando-o nas mãos. As folhas pareciam comuns, mas saber de onde vinham fez minha pele arrepiar. Ela realmente acreditava que isso estava acontecendo com ela. Acreditava, disse Mateu. Ela anotou tudo, datas, horários, como se sentia depois de cada xícara. Era metódica. Por isso me contratou, para proteger você se ela não conseguisse. Henrique pigarreou. Ela deixou instruções para você, Jordan. Se quiser, estão no cofre. Mas uma vez que pegar, não tem volta. Olhei para a pasta na mesa. O relatório me encarava. Palavras frias e clínicas. Pensei no meu pai, como ele carregava as compras da minha avó quando ela estava cansada, como ria das piadas dela. Poderia o mesmo homem esconder algo tão sombrio? A ideia me enjoava, mas o rosto de Mônica surgiu na minha mente. Os olhos vigilantes, o sorriso perfeito demais, e aquelas palavras no cemitério. Não eram sobre luto, eram sobre timing. Respirei fundo. Quero ver o que ela deixou. Henrique assentiu e foi até o cofre no canto. Girou o dial e tirou um pequeno envelope. Meu nome estava escrito na frente com a letra da minha avó. Dentro havia uma única folha de papel e um pendrive. O papel dizia: Jordan, se você está lendo isso, eu parti. Confie em Mateu. Ele sabe a verdade. O drive tem gravações e anotações. Não deixe eles tomarem tudo de você. Com amor, vovó. Segurei o envelope com força. Minhas mãos tremiam. Mateu me observava. Pronto para isso? Eu não estava, mas assenti mesmo assim. Abri o caderno com dedos cuidadosos. As páginas estavam cheias da letra familiar da minha avó, caprichada, ligeiramente inclinada, do mesmo jeito que ela escrevia cartões de aniversário. Ela não nomeara ninguém diretamente. Em vez disso, usava frases que só faziam sentido agora. Quem serve o chá não é mais a mesma pessoa em quem eu confiava. Cada xícara carrega um novo tipo de dor. Ela descrevia os sintomas em detalhes quietos. Manhãs em que as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara. Tardes em que o cabelo caía em tufos na escova. Noites em que o coração disparava como se quisesse escapar do peito. Escreveu como começou a guardar pequenas quantidades das folhas de chá depois de cada lote, escondendo em uma lata embaixo da pia. Uma entrada dizia: o sabor mudou de novo hoje. Amargo, quase metálico. Fingi beber tudo, mas despejei um pouco num frasco quando ninguém estava olhando. Mencionou enviar amostras para Mateu, pedindo testes em particular. Não posso ir às autoridades ainda. Família é frágil. Se eu estiver errada, vou perder tudo. Perto do fim, a letra ficava mais trêmula. Eles querem a casa e o dinheiro. Jordan, não deixe eles te pegarem também. Você é o único que ainda pode enxergar através disso. Ela não dizia quem eram eles, mas o significado estava claro. Terminou com uma única linha. Se eu partir de repente, prometa que vai cuidar de si mesmo. E Ryan, ele não sabe. Fechei o caderno, a garganta apertada. Ela estava nos protegendo, eu disse, mesmo quando estava doente. Mateu assentiu. Estava. Sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar que era alguém próximo. Por isso manteve em silêncio. Ele explicou o que tinha reunido. Meu pai tinha feito maus investimentos anos atrás, negócios imobiliários que deram errado. Mônica o incentivara a pegar mais empréstimos, prometendo retornos rápidos. A dívida cresceu e minha avó era a única que conhecia toda a extensão. Ela ajudara antes, pagando discretamente quantias menores. Mas dessa vez era demais. Suspeitava que Mônica manipulava a situação, encorajando meu pai a assumir riscos que ele não podia bancar. A casa vale muito, disse Mateu, e a apólice de seguro dela nomeia seu pai como beneficiário, com você e Ryan em seguida. Se algo acontecesse com ela e depois com você, ele não terminou. Não precisava. Pensei em Ryan. Ele tinha só 28 anos, ainda descobrindo a vida.
Meu pai e Mônica o mantinham fora das discussões familiares sobre o testamento. Diziam que eram assuntos de adulto, mas eu vira o jeito como ele olhava para eles, confuso, como se sentisse que algo estava errado, mas não conseguia identificar. Eles estão controlando ele também, eu disse. Ele não sabe de nada disso. Mateu concordou. Minha avó mencionara ele. Estava preocupada que ele ficasse no meio. Recostei na cadeira, o caderno ainda no colo. O peso parecia maior do que deveria. Imaginei minha avó sozinha na cozinha, servindo chá em que não confiava, escrevendo essas palavras em segredo. Ela carregara tudo sozinha para nos proteger. Olhei para Mateu. E se conseguirmos provar? Ele se inclinou para a frente. Precisamos de mais que um caderno e um relatório parcial. Precisamos pegar, luz no ato ou conseguir evidência sólida. Mas é arriscado. Se eles suspeitarem que você sabe, vão agir mais rápido. Eu sabia o que ele queria dizer. Se meu pai e Mônica achassem que eu era uma ameaça, poderiam tentar me silenciar do mesmo jeito que fizeram com minha avó. Pensei nos papéis que queriam que eu assinasse, a procuração que dava controle sobre tudo. Se assinasse, estaria entregando as chaves do meu futuro e do de Ryan. Não posso deixar isso acontecer, eu disse. Nem para Ryan, nem pela memória da vovó. Mateu me estudou por um momento. Então precisamos de um plano. Mas você tem que ter certeza. Uma vez que começarmos, não tem volta. Assenti. Eu tinha certeza. Ele delineou o básico. Eu voltaria para casa, agiria normalmente, fingiria que ainda estava de luto e confiando neles. Usaríamos o tempo para reunir mais evidências, talvez instalar uma forma de monitorar a casa ou descobrir o que mais havia nos papéis. Minha avó deixara instruções para isso também, escondidas no envelope. Abri o pendrive no computador de Henrique. Tinha arquivos de áudio. A voz da minha avó, fraca mas clara, gravando os sintomas dia a dia. Um trecho era da última semana. O chá estava mais forte hoje. Mal consegui terminar. Meu peito dói. Jordan, se estiver ouvindo isso, lembre que eu te amo. Não deixe eles vencerem. A voz dela falhou no final. Fechei o arquivo, lágrimas queimando meus olhos. Henrique me observava. Ela gravou isso para você. Queria que soubesse que lutou. Limpei o rosto. Lutou. E eu vou terminar o que ela começou. Saí do escritório com o caderno e o drive guardados na bolsa. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava pesado. Dirigi de volta para casa devagar, a mente acelerada. Meu pai e Mônica estariam esperando. Eu tinha que interpretar meu papel perfeitamente. Quando entrei pela porta, a casa estava quieta. Meu pai estava na sala de estar trocando de canal. Mônica estava na cozinha. Ela olhou quando entrei. Tudo bem, Jordan? Forcei um pequeno sorriso. Sim, só precisava de ar. Ela assentiu, mas os olhos demoraram um segundo a mais na minha bolsa. Fui para o andar de cima e tranquei a porta. Amanhã começaria a agir como se nada tivesse mudado, mas por dentro tudo tinha. Voltei para casa com o caderno e o drive escondidos na bolsa, tentando manter o rosto calmo. Meu pai estava na sala de estar rolando o celular. Mônica saiu da cozinha limpando as mãos em um pano. Olhou para mim com aquele mesmo sorriso cuidadoso. Encontrou o que estava procurando. Sim, eu disse. Só precisava pensar. Sentei no sofá e respirei fundo. Estive pensando nos papéis. Contei a eles. Vou assinar, Luz. Mas primeiro, vamos fazer algo pela vovó. Quero que tenhamos um jantar hoje. Vamos ler o rascunho do testamento dela juntos. Falar sobre ela. Lembrar dos bons tempos. Parece certo. Meu pai pareceu surpreso, mas assentiu. Boa ideia, Jordan. Ela iria gostar. Os olhos de Mônica se estreitaram um pouco. Podemos fazer isso. O que você precisa? Sugeri fazer a refeição favorita dela. Frango assado com ervas frescas do jeito que ela sempre fazia. Deveríamos ir ao grande mercado no centro. Eles têm os melhores produtos frescos. Eu vou junto. Meu pai concordou na hora. Mônica hesitou. É um pouco longe. Podíamos ir só no mercadinho local. Não, eu disse. A vovó sempre dizia que fresco faz diferença. Por favor, vamos fazer direito. Eles trocaram um olhar rápido. Meu pai deu de ombros. Tudo bem, vamos agora. Dirigimos até o mercado no centro de São Paulo, o grande com corredores largos e seções especiais. Ficava uns 40 minutos da casa. Mônica sentou na frente, olhando para trás de vez em quando. Fingi não notar. Uma vez lá dentro, eu demorei.
Andei devagar pela seção de hortifruti, pegando maços de alecrim e tomilho, cheirando cada um. Este cheira melhor, eu disse, erguendo um maço. Mônica suspirou, mas não disse nada. Perguntei ao vendedor sobre as melhores ervas para assar, depois fui para o balcão de carnes. Fiz perguntas sobre o frango orgânico ou caipira, quanto tempo cozinhar. O vendedor falou por 10 minutos. Mônica batia o pé. Continuei. No corredor de vinhos, peguei garrafas lendo os rótulos com cuidado. A vovó gostava deste cabernet. Você acha que é a safra certa? Meu pai assentiu distraidamente. Mônica checou o relógio. Deveríamos voltar logo. Só um pouco mais, eu disse. Quero que fique perfeito. Estiquei por quase 2 horas. Mônica ficou mais impaciente, o sorriso sumindo. Meu pai tentava me apressar, mas eu continuava encontrando coisas novas para olhar. Quando saímos, o céu já estava escuro. No caminho de volta, Mônica ficou quieta. Continuava me olhando pelo retrovisor. Quando entramos na garagem, ela se virou para mim. Você parece diferente hoje, Jordan. Tudo bem? Sorri, só tentando honrar a vovó. Ela não pareceu convencida. Dentro de casa, subi para o quarto. Chequei a bolsa. Tudo ainda estava lá. Sabia que a equipe de Mateo só teve uma janela curta enquanto estávamos fora. Conseguiram instalar câmeras na cozinha e uma no canto da sala. Não era perfeito, só 2 ângulos, mas era algo. O risco era alto. Se Mônica ou meu pai notassem algo fora do lugar, estaria acabado. Sentei na cama, coração acelerado. Tinha comprado tempo para nós, mas sentia a tensão crescendo. Os olhos de Mônica me seguiram a viagem toda como se tentasse descobrir o que eu sabia. Meu pai parecia alheio, mas eu me perguntava quanto ele realmente entendia. Pensei em Ryan. Ele tinha me mandado mensagem mais cedo, perguntando se eu estava bem. Ainda não respondi. Não queria arrastá-lo para isso até ter certeza, mas ver como meu pai e Mônica o mantinham longe de qualquer decisão familiar me preocupava. Estavam controlando ele também, do jeito deles. Olhei o caderno de novo. As palavras da minha avó me encaravam. Não deixe eles te pegarem também. Eu não deixaria. Na manhã seguinte, desci com um plano. Encontrei Mônica na cozinha. Ela estava fazendo café. Meu pai estava fora, provavelmente resolvendo coisas. Sentei à mesa e disse, estou pronto para assinar os papéis hoje, mas vamos garantir que tudo esteja claro primeiro. Quero ver juntos. O rosto de Mônica se iluminou. Claro, vou pegá-los. Ela saiu e voltou com a pilha. Espalhamos na mesa. Fiz perguntas sobre cada página, fingindo confusão. O que significa essa parte sobre decisão substituta? Perguntei. É só caso você não consiga lidar com as coisas sozinho, disse Mônica. Nós interviríamos para ajudar. Assenti devagar. Faz sentido. Só quero ter certeza. Meu pai entrou e sentou. Passamos pelos documentos linha por linha. Eu arrastei, pedindo explicação em cada cláusula. A paciência de Mônica diminuiu, mas ela respondia. Meu pai parecia aliviado que eu cooperava. Quando terminamos, assinei onde apontaram. Minha mão tremeu um pouco, mas escondi. Pronto, eu disse. Está feito. Mônica sorriu. Obrigada, Jordan. Isso vai facilitar as coisas. Levantei. Vou descansar agora. Até mais tarde. Voltei para o quarto. As câmeras estavam no lugar. Os papéis assinados. Agora só precisava esperar o próximo movimento deles. Acordei cedo, a casa ainda quieta exceto pelo zumbido suave da geladeira no andar de baixo. Fiquei na cama alguns minutos, respirando devagar, preparando o rosto. Quando desci para a cozinha, meu pai já tinha saído, provavelmente resolvendo assuntos. Mônica estava lá lavando louça da noite anterior. Olhou quando entrei. Bom dia, Jordan. Você parece cansado. Estou, eu disse, esfregando os olhos. Não dormi bem. A vovó tem estado na minha cabeça. Ela assentiu com expressão solidária. É normal. Quer um chá? Posso fazer o blend de ervas favorito dela. Sentei à mesa. Sim, por favor. Igual ela costumava fazer. Mônica se virou para o fogão. Encheu a chaleira e colocou no fogo. Observei as costas dela enquanto pegava a lata de folhas soltas. A chaleira clicou ao aquecer. Ela se movia devagar como se tentasse ser cuidadosa. Fingi checar o celular, mas meus olhos ficaram nela. Quando a chaleira apitou, ela despejou a água sobre as folhas no bule. Depois deu um passo para o lado, fora da minha visão direta. Perto do balcão,
onde ficava o suporte de temperos. Ouvi um tilintar fraco, algo pequeno sendo aberto. Levantei silenciosamente e caminhei até a pia, fingindo pegar um copo d'água. Ao passar pelo balcão, vi. Ela tinha um pequeno frasco de vidro na mão, despejando uma pitada de pó branco no bule. Os movimentos eram rápidos, treinados. Meu coração martelava contra as costelas. Congelei por um segundo. Depois continuei até a pia. Ela não me notou atrás. Enchi o copo, tomei um gole e voltei à mesa. Mônica se virou com o bule e 2 xícaras. Serviu uma para mim primeiro. Aqui está, disse, colocando na minha frente. Cuidado, está quente. Segurei a xícara com as mãos. O vapor subia, carregando o aroma herbal familiar. Levei aos lábios, mas a mão tremeu. Baixei de novo. Desculpe, eu disse. Ainda estou desajeitado hoje. Coloquei a xícara rápido demais. Ela tombou, chá derramando na mesa e no chão. Mônica deu um pulo para trás. Ah, não, desculpe tanto, eu disse, levantando. Sou um desastre. Pode fazer outro? Por favor, realmente preciso. Mônica encarou a poça por um momento. O maxilar apertou, mas forçou um sorriso. Claro, deixa eu limpar isso primeiro. Pegou um pano e limpou a mesa. Ajudei, as mãos tremendo de verdade agora. Ela encheu a chaleira de novo e recomeçou. Dessa vez fiquei mais perto, observando cada movimento. Ela pegou o frasco novamente quando achou que eu não estava olhando. O pó entrou, pequena quantidade, mas suficiente. Serviu a 2ª xícara e entregou para mim. Experimente esta. Peguei. Meus dedos tremiam tanto que o chá balançou. Levei a boca perto o suficiente para o calor tocar os lábios. Por um segundo pensei em realmente beber só para testar se ela me impediria. Mas não. Coloquei devagar. Obrigado, Mônica, eu disse. Vou tomar em 1 minuto. Ela me observou por um longo momento. Tem certeza de que está bem? Sim, eu disse. Só cansado. Sentei de novo. A xícara fumegava na minha frente. Sabia que Mateu estava assistindo pela câmera no canto da cozinha, mas o ângulo era limitado. Uma visão clara do balcão, mas não perfeita. Se ela tivesse sido mais rápida, ou se eu não tivesse interferido, a evidência poderia não ser suficiente. O risco parecia alto demais. Um movimento errado e tudo poderia desmoronar. Mônica voltou para a pia, enxaguando o bule. Encarei a xícara. O chá parecia inocente, mas eu sabia melhor agora. Minhas mãos ainda tremiam. Pensei na minha avó. Quantas vezes ela sentou nessa mesma mesa bebendo algo em que não confiava. Precisava terminar isso logo. Levantei e fui para a sala. Meu pai tinha voltado e estava no sofá. Olhou para cima. Tudo bem? Sim, eu disse, só tomando chá. Ele assentiu e voltou para o celular. Sentei de frente para ele. Mônica entrou 1 minuto depois com a própria xícara. Sentou ao lado dele. Você deveria beber antes que esfrie, disse ela. Peguei a xícara de novo. Dessa vez fingi tomar um gole. O líquido tocou meus lábios, mas não engoli. Coloquei de volta. Tem um gosto um pouco estranho, eu disse. O rosto de Mônica mudou por um segundo. Depois sorriu. Talvez seja um novo blend. Assenti. Talvez. Sabia que a câmera tinha captado, mas o risco ainda estava lá. Mais um passo e eu poderia encerrar isso. Levantei da mesa, as mãos firmes agora, apesar da batida no peito. O chá intocado na minha frente. Mônica me observava de perto, o sorriso sumido. Meu pai olhou do celular, confuso. A vovó sabia de tudo, eu disse, a voz clara. Ela deixou um caderno e amostras. Sabia o que estava acontecendo. O rosto de Mônica ficou pálido. Meu pai congelou. Jordan, do que você está falando? Peguei o celular e abri o app que Mateu configurou. A transmissão ao vivo da câmera da cozinha apareceu. Virei a tela para eles. Vejam isso. O vídeo mostrava Mônica no balcão mais cedo. O frasco na mão, o pó branco caindo no bule. Estava claro o suficiente. O ângulo captou os movimentos perfeitamente. A respiração de Mônica falhou. Meu pai encarava a tela, a cor sumindo do rosto. Mônica deu um passo para trás. Isso não. Eu não. Victor, diga a ela que não é o que parece. Meu pai não falou, apenas continuou encarando o vídeo. Boca aberta. Continuei. Ela anotou tudo. Os sintomas, o sabor amargo, o jeito como vocês dois agiam. Sabia que queriam a casa, o seguro, tudo. Os olhos de Mônica dispararam para meu pai. Victor, diga alguma coisa. Ele finalmente olhou para mim. Jordan, eu não sabia. Juro.
Mônica riu, um som agudo e em pânico. Ele está mentindo. Ele planejou tudo. Eu só segui porque ele me ameaçou. Meu pai balançou a cabeça. Não, Mônica, pare. Não deixei eles discutirem. Os papéis que me fizeram assinar não eram só procuração. Eram diretiva de fim de vida dando a vocês o direito de tomar decisões médicas por mim se eu fosse incapaz. Queriam me declarar inapto, tomar controle e me tirar da herança. Mônica avançou para o celular. Desliga isso. Puxei de volta. É tarde demais. A filmagem já está salva e a polícia está assistindo agora. Naquele momento, as portas da frente e dos fundos se abriram com estrondo. Oficiais de uniforme invadiram, armas em punho. Polícia, mãos onde possamos ver. Mônica gritou e caiu no chão, mãos sobre a cabeça. Meu pai ergueu os braços devagar, olhos arregalados. 2 oficiais algemaram Mônica primeiro. Ela continuava gritando. Foi ele. Ele me obrigou. Meu pai não resistiu. Apenas olhou para mim, destruído. Jordan, me desculpe. Não respondi. Ryan desceu as escadas correndo, cabelo bagunçado de sono. Parou no final, encarando o caos. O que está acontecendo? Um oficial o segurou gentilmente. Fique aqui, filho. Ryan olhou para mim. Jordan, o que está rolando? Caminhei até ele. Eles machucaram a vovó. Tentaram me machucar também. O rosto dele desmoronou. Não, pai. Meu pai não conseguiu encarar os olhos dele. Os oficiais leram os direitos. Mônica continuava culpando meu pai, voz estridente. Meu pai ficou em silêncio, cabeça baixa. Enquanto os levavam para fora, Ryan segurou meu braço. Eu não sabia. Juro que não sabia de nada. Acreditei nele. Ele tinha sido mantido no escuro, exatamente como minha avó quis para protegê-lo. A casa se encheu de atividade policial, fotos, sacos de evidência, depoimentos. Mateus chegou mais tarde, coordenando com os detetives. Me deu um pequeno aceno. Você fez bem. Eu não me sentia bem. Me sentia vazio. Levaram meu pai e Mônica embora. Ryan sentou comigo no sofá enquanto os oficiais trabalhavam. Chorou baixinho. Segurei a mão dele. Quando o último oficial saiu, a casa ficou silenciosa novamente. Ryan olhou para mim. O que acontece agora? Respirei fundo. Vamos superar juntos. Mas não consigo ficar aqui mais. Ele assentiu. Entendo. Arrumei uma mala naquela noite. Saí de casa na manhã seguinte. Não olhei para trás. Meses depois, o tribunal em São Paulo parecia mais frio que o cemitério onde enterramos minha avó. A voz do juiz ecoava pela sala enquanto lia a sentença. Victor Hale recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por seu papel como principal articulador. Mônica recebeu pena reduzida devido a menos evidência direta e cooperação com a investigação. As acusações giravam em torno de causar dano, levando à morte da minha avó e conspiração para me prejudicar. A sala estava quieta, exceto pelos soluços suaves de alguns parentes no fundo. Ryan sentou ao meu lado, apertando minha mão com força. Ele não falara muito desde a prisão. Olhei para meu pai uma última vez enquanto o levavam. Ele não olhou para trás. Mônica olhou por cima do ombro, olhos vermelhos, mas eu me virei. Não havia mais nada a dizer. Depois da audiência, Ryan e eu saímos juntos. A chuva tinha parado, deixando o céu cinza e pesado. Ele parou nos degraus do tribunal. Jordan, me desculpe. Eu deveria ter percebido. Você não sabia, eu disse. Nenhum de nós sabia. A vovó nos protegeu. Ele assentiu devagar. E agora? Respirei fundo. Estou me mudando para Curitiba. Preciso de espaço. Vou manter a casa da vovó. Mas não consigo morar lá mais. Não com tudo o que aconteceu. Ele olhou para baixo. Ainda podemos conversar? Não todo dia, mas às vezes. Hesitei. Depois assenti. Contato mínimo, sem visitas. Mas sim, podemos conversar. Você é meu irmão. Isso não muda. Ele me abraçou forte. Obrigado. Dirigi até a casa da minha avó naquela tarde. As chaves pesavam na mão. Andei pelos cômodos, tocando os móveis que ela amava, o bule no fogão, os álbuns na estante. A casa estava quieta, mas não parecia vazia. Parecia um lugar que precisava de propósito novamente. Decidi transformá-la em um refúgio seguro para mulheres escapando de violência doméstica. Trabalhei com organizações locais para montar quartos para estadias curtas,
espaço de aconselhamento na sala de estar, um jardim nos fundos, onde poderiam sentar e respirar. Usei parte da herança para financiar. Minha avó teria querido isso. Ela sempre disse que a casa era para abrigar pessoas, não só guardar memórias. Me mudei para Curitiba algumas semanas depois. Encontrei um pequeno apartamento perto do rio. Era simples, quieto. Comecei um novo emprego em uma organização sem fins lucrativos, ajudando com planejamento financeiro para famílias em crise. Cada dia ficava um pouco mais fácil que o anterior. Não falo com meu pai nem com Mônica. O tribunal ordenou sem contato e não contestei. Ryan liga às vezes, conversas curtas sobre a vida dele, o trabalho, nada profundo. Somos cuidadosos. Estamos tentando. Ainda penso na minha avó todos os dias. Ela lutou em silêncio para nos proteger. Deixou as pistas, o caderno, o drive porque acreditava que eu encontraria. Estava certa. A ganância pode destruir uma família. Pode transformar pessoas que você ama em estranhos. Mas a verdade sempre encontra um jeito de sair, mesmo quando dói mais. Às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora para se proteger, honrar aqueles que lutaram por você e construir algo melhor com os pedaços que sobraram. Mantenho o bule da minha avó na minha estante. Ele me lembra que algumas coisas valem salvar e algumas coisas valem deixar ir.